Muzi, existe algum estudo que fale sobre intervalo de descanso e a melhora da resposta fisiológica do músculo para a hipertrofia? Tem uma aula. Para nós tentarmos compreender qual é o mundo ideal para um tempo, por um intervalo de descanso entre as séries. Para a galera que está acompanhando a gente aqui aprender. Vamos falar de fisiologia, né? Então, em 2017, 18, eu viajei para muitos lugares com o Belmiro, com o Jonato, com o Ramires, para a gente dar aula, né, dessa parte. Eles davam aula de treinamento, eu dava aula de fisiologia, da parte de ou alguma coisa de medicina esportiva. E na aula do Belmiro ele mostrava esse painel. Ele é um painel, né, que ele mostra, né, o contínuo das repetições e o tipo de adaptação que elas causam, né? E ele mostrava mais, né, que se você trabalha, de uma forma bem resumida, até 4 repetições você está trabalhando força, se você trabalha até 12 repetições, você está trabalhando favorecendo hipertrofia, né? Não que nas outras condições você não esteja favorecendo hipertrofia, né? Mas não é o principal objetivo. Então você sempre tem ganho metabólico, você sempre tem ganho de força, você sempre tem ganho hipertrófico. Porém, com baixas repetições, predomina o ganho de força, o ganho neurológico. Com repetições até 12 unidades, você tem prioridade de hipertrofia. Acima disso, você tem ganho metabólico. Então, é uma prioridade, é que nem o contínuo energético, né? O pessoal fala, você só queima gordura se você trabalhar a tanto da sua frequência cardíaca ou a tanto do seu gasto, do seu consumo máximo de oxigênio. Não é verdade. Você sempre usa carboidrato, gordura e usa alguma coisa de proteína em algum momento, se o nível de estresse é muito alto, né? E usa, né, o sistema TPCP. É que nos primeiros 6 segundos predomina o sistema TPCP. Quando você passa disso, glicólise anaeróbica. Quando você passa disso, aí você já começa a entrar em beta-oxidação, em uso de gordura. Mas não é uma questão de uso exclusivo, é uma questão de predomínio. E o que o Belmiro ele dava aula muito legal também, ele falava, por exemplo, do número de repetições, do número de séries que as pessoas faziam relacionadas com aquilo que é a necessidade de um trabalho para você ganhar massa muscular. Ele mostrava uma série de trabalhos dando uma tendência para que o aumento do número de séries favorecesse o ganho hipertrófico. Pois bem, se você analisa isso fazendo como se fosse uma engenharia reversa, se você trabalha sempre muita carga numa intensidade muito alta, você vai ter uma limitação de volume. Portanto, você não vai conseguir atingir um alto número de séries. Você pode atingir um grande volume para trabalhar, por exemplo, 80% da sua carga máxima, mas ele não será comparável se você estiver trabalhando, por exemplo, a 65%. Né? Trabalhos mais recentes, então quando você pega Jeremy Lenick, você pega Dunk, ou você pega esses pesquisadores, né, você começa a ver eles fazendo certas comparações. Então o Lenick ele tem um trabalho muito interessante onde ele mostra a comparação da quantidade de repetições, e é isso que é importante a gente salientar para o pessoal, na minha opinião. Tá? Porque é uma variação de repetições. Quando você trabalha a 70% de uma repetição máxima ou a 65% de uma repetição máxima. Tá? Então, quando você trabalha a 70% da sua carga máxima, vamos colocar do seu peso máximo, vamos colocar esse termo para ser acessível, você faz entre 10 e 20 repetições. Quando você trabalha a 35%, ou seja, você diminui a carga pela metade daquilo que você faz, você trabalha num range, num alcance de repetições entre 20 a 80 repetições. Então você tem indivíduos de diversas capacidades físicas. Então você fala, uma série de 20, você não tem como afirmar, porque tem cara que vai fazer 20, mas tem cara que aguenta fazer 80 com 35%. Eu vou relembrar você de um treino que eu e você e o Júlio estávamos fazendo ali, de costas. E nós estávamos trabalhando aí na casa de 10, 15 repetições. Você chegou para mim e para o Júlio e falou assim, eu gostei desse exercício, vou fazer a última. Você fez 50 repetições. Você fez 50 repetições. Lembra? Ele fez 50 repetições. Ou seja,
trata-se exclusivamente de uma individualidade Sim. biológica e uma capacidade mental. Você chegou e Sim. falou assim, eu vou fazer. Ué, Sim. até aquela hora você estava fazendo 15. Do Sim. nada você fez 50. Por quê? O range que você disse. Vai de 20 até 80. Exatamente. Então, e mais que isso, sabe, Renato? A gente está lidando com um sistema de múltiplas e incontáveis variáveis, que é o sistema biológico. E aí, o que entra isso? Entra, por exemplo, talvez se fosse uma semana diferente eu não conseguisse. Ou se fosse uma outra semana eu conseguisse mais. Depende do tempo que a gente tá. Depende do trabalho prévio. Sei lá, o Júlio me passou um trabalho mais de força. Eu não vou conseguir fazer esse range de repetição. O Júlio me passou um trabalho de volume, eu estou fazendo 10 repetições, aliás, 10 séries de 10 repetições. Eu vou fazer esse volume de repetição, talvez fazer mais. Então o pessoal deixa de entender que a questão da capacidade física é uma coisa muito dinâmica e que por mais que você imprima um tipo de treinamento, você não tem uma situação que você está travado naquilo ali. O bom treinador, o cara que tem muita experiência, ele sabe disso. Então, por que você ter um treinador que acompanha o seu treino? E aí, um amigo meu, ele falava isso, né? O treinamento prescrito e acompanhado pelo profissional de educação física, né? Porque o profissional de educação física, ele vai fazendo o diagnóstico imediato, repetição a repetição, qual é a capacidade física daquele sujeito. Se esse cara aguenta mais força, se esse cara aguenta mais repetição, se ele não aguenta tanta repetição, se ele não vai aguentar tanta força, se ele precisa de mais 10 segundos, se ele precisa de mais 30, se acabou o treino, se não acabou. Então, se você tem isso, se a coisa é assim, tão quadradinha que nem o cara fala, então você vai fazer desse jeito. Pra que treinador? Então, mas é isso aí que eu ia atingir o ponto. Então vamos atingir. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é o seguinte. Eu fico imaginando, me coloco no lugar do público do Instagram. Uhum. O cara é seguidor do Júlio, ele assiste os vídeos do Júlio. Eu te contei o que aconteceu lá no condomínio, não te falei? Do rapaz? Que você falou assim, Que eu falei, ele vai procurar eu encontrei um rapaz, o rapaz falou, Renato, eu sou um ex-atleta, eu não assisto mais esse conteúdo porque eu deixei de competir e isso me magoa, porque eu me sinto mal por não competir mais, porque é um sonho que eu derrubei dentro de mim por objetivos profissionais. Mas eu continuo treinando e o único cara que eu sigo é o Júlio, eu escrevo lá, treino de costas, Júlio Balestrin, por exemplo. Treino de peito, Júlio Balestrin. Então, você conhece o Júlio? Falei, claro que conheço. Já ouvi falar, já. Já ouvi falar. Acho que antes de você. Fala assim. Acho que antes de você. E aí, imagina, eu pego, por exemplo, de repente esse cara, ele tem um Instagram e ele segue o Júlio e ele recebe uma postagem que fala totalmente diferente daquilo que o Júlio prega. E aí, de repente, ele vê um outro Instagram e aí ele tem uma terceira opinião. E ele fica confuso. De repente, o cara está começando agora o trabalho dele e tudo tal. Pensando nessa pessoa que tá aí perdida, existe um mundo ideal para período de descanso, tempo de descanso? De jeito nenhum, né? Isso, variedade, a individualidade biológica mostra, o nível de treinamento da pessoa mostra. Mas há Carga uma interna, relação, carga externa, mas não, há uma você não relação tem. também com uma periodização de treino, correto? Exatamente. Você precisa ter um trabalho que ele existe dentro de uma situação. Então, quando a gente tem... vou te dar um exemplo. Eu dentro da minha periodização, tá? Então, eu tenho uma programação de treinamento lá, mas aí ligo pro Júlio, me dá um treino, sei lá, de ombro. Eu não tô me sentindo bem, eu não tô sentindo pegar, eu tô precisando de ajuda. Eu vou com o Júlio e ele faz uma coisa completamente diferente minha do que está programado, tá? Só que você fala assim, então, segundo a premissa do fulano que fala que tem que ser sempre assim, isso está errado. Tudo bem, mas o meu músculo respondeu, eu fiz um recrutamento vascular periférico, porque essa gente gosta de falar complicado também para fazer parecer que é verdade, né? Porque uma coisa que você não entende, ela tem mais chance de ser verdade do que uma coisa que você compreende. Então, um pump, né? Então, você fez o pump, você sentiu o seu músculo responder, você sentiu o seu músculo entrar em fadiga, né? Claro que tem gente que ainda fala, porque músculo não é psicologia, você não sente nada. Pô, então você está com um problema neurológico grave, né? Você tá